Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você já ouviu, claro, com certeza, falar de Zaqueu, o publicano. Zaqueu, ele era um homem que cobrava imposto, era muito, mas muito mal visto. Naquela época, né? Era tido como desonesto, né? Uma pessoa que não era honesta. E aqui, essa palavra aqui, vamos ver o que nós aprendemos nela. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Eita, além de ser chefe, já era uma autoridade, e rico. Tinha tudo para não querer ver Jesus, né? Tinha tudo para querer viver uma vida, né, de desonestidade, uma vida, sabe, sem Jesus, porque ele cobrava imposto, era rico. Jesus disse como é difícil um rico se salvar, porque as pessoas às vezes têm tanto dinheiro que acham que tem tudo e não precisa de Deus. Tem pessoas por ter dinheiro e esquecem até da família, quanto mais de Deus. Mas com Zaqueu foi diferente. Zaqueu, ele teve uma necessidade, né, de ter um encontro com Jesus. O ser humano, ele pode ter tudo, mas tudo nessa terra. Mas chega um momento que ele cai na real, ele pensa na vida dele, o que ele fez, e chega um momento triste, terrível, que ele sabe sim que ele precisa de Deus para preencher um vazio que tem dentro dele. Eu casei em 88, fui em Belém do Pará. Lá eu adquiri algumas coisas, né? E depois tive loja de roupa, tive comércio lá. E eu não tinha felicidade. Um dia chegou um vendedor na minha loja, eu disse assim: olha, poxa, eu tenho tudo, eu compro tudo que eu quero, tenho tudo na minha casa, mas eu não tenho felicidade. E esse homem disse: olha, a senhora precisa de Jesus, eu preencher esse vazio que está dentro da senhora. E eu só encontrei a felicidade de verdade, né, quando eu encontrei Jesus, sabia? Depois que eu encontrei Jesus, minha vida foi transformada por completo. E aqui, vamos ver aqui o versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas estão perdidas, não é porque estão fazendo coisas erradas. Eles estão perdidos porque estão sem Jesus, sem direção, sem entender nada das coisas espirituais. Aqui nessa terra tudo passa. Tudo passa. A gente trabalha, conquista, depois fica tudo. E às vezes fica para quem não ajudou. E vale a pena ter tanta riqueza e esquecer de Deus, esquecer até da própria família? Claro que não. Vale a pena sim a gente servir a Deus, conhecer Jesus, ser liberto, sabe, ter uma família abençoada, feliz, uma família unida, estar perto das pessoas que a gente ama. Isso sim é importante. A coisa mais importante que eu tenho hoje na minha vida, primeiramente, é Jesus. A minha família, a minha igreja, o meu povo, meus irmãos. Eu amo Jesus e dou graças a Deus que Ele me libertou de muitas coisas que eu era antes. Não fiz coisas terríveis, não.
mas eu andava sem direção, não conhecia Jesus. E pelo contrário, quando eu era adolescente, aceitei Jesus, mas eu não conhecia Ele. Eu fazia parte de uma igreja e eu aprendi lá usos e costumes. Eu não era uma pessoa liberta, eu nem conhecia o meu Salvador, só conhecia Deus, o Pai, e que se eu pecasse, Ele ia me castigar. Hoje eu conheço Jesus que me salvou, que perdoa meus pecados, se eu cair, Ele me levanta. Ele que não faz acepção de pessoa. E conheço Deus como meu Pai, aquele que me amou, aquele que me criou, sabe, aquele que hoje é o meu Pai que me ama do jeito que eu sou, mas quer que eu me arrependa dos meus pecados para que eu seja salva. Deus, Ele ama todos nós. Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Então Zaqueu, ele tinha muita riqueza, mas ele sentiu a necessidade da salvação. E uma coisa que eu vejo aqui claramente, que ele se arrependeu logo, meu Deus do céu, ele sentiu uma sede tão grande da presença de Deus ali, ele se sentiu tão bem ali com Jesus, que ele foi logo dizendo, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Já pensou? Um homem que logo, ele não pensou em riqueza, em dinheiro, não fechou a mão, mas ele se arrependeu naquilo que ele pecava, que ele com certeza defraudava alguém, cobrava mais, já que ele disse isso, né? Então aqui a gente vê mesmo o arrependimento de um homem. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, o versículo 8, Lucas 19, versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha, ainda disse que ia dar metade dos bens dele aos pobres. Meu Deus, ele tinha muita riqueza. Aqui diz que ele era rico. Então ele não era apegado ao dinheiro. Ou ele teve tanto que ele desfrutou tanto, sei lá. Não sei o que ele fazia, né? Mas ele diz, eu dou a metade que eu tenho aos pobres. Já pensou? Aqui diz, eu dou aos pobres, metade dos que eu tenho. Outras palavras, eu dou àquelas pessoas que precisam. O povo que está precisando, eu vou dar metade. E hoje as pessoas não querem ajudar os outros. Eles não querem ajudar o necessitado. As pessoas são pegadas à riqueza. Quando se converte, Deus ensina essa pessoa a ter misericórdia, ensina essa pessoa a não pensar só nela mesma, essa pessoa deixa de ser egoísta e vai querer mesmo ajudar as outras pessoas. Só Jesus mesmo no nosso coração para transformar. Então essa palavra que é a palavra transformadora, uma palavra poderosa que muda vidas. Essa palavra mudou a minha vida. Então hoje eu sou uma pessoa livre, liberta, né, para a glória de Deus. Não sou uma pessoa religiosa sem misericórdia, não de julgar as pessoas. Eu falo assim, dá até para pensar que Deus ele concorda com o erro. Não é isso. Eu já disse que Deus, ele ama o pecador, que somos nós, mas ele não gosta do pecado. Então nós só vamos ser salvos se nós se arrepender dos nossos pecados. Nós reconhecer que nós somos falhos, temos pecado, e que Deus é maravilhoso, é santo, é poderoso, que Ele perdoa nossos pecados sim, se nós se arrepender. Amém? Medite nessa palavra, pega a sua Bíblia, Lucas 19, né? E do versículo 2 até o 9, até o 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas quando Jesus Cristo morre, Ele reconcilia o homem com Deus. Então hoje nós podemos buscar a Deus, orar a Deus, sem precisar da intervenção de ninguém. Deus, Ele vai nos ouvir. Fique com essa palavra no seu coração e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?